Olá, e aí? Falando de concurso público, né? Lei 8.112 e falamos aí das regras do edital, do prazo de validade. E eu te pergunto, um novo concurso público, como é que fica? Só pode ser, né, realizado um novo concurso público. Esse mês, uma aluna perguntou isso, né? Só pode ser realizado um novo concurso público quando já expirado o anterior? Certo ou errado? Depende. Por que depende? Depende da regulamentação. A Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 4, ela não veda expressamente um novo concurso enquanto da existência, da validade de um anterior. O que ela exige é que seja observada a ordem de precedência. Porque concurso público, o objetivo maior do concurso público qual era? Hein? Qual é, né? Era não, é. Qual o objetivo maior? É permitir, né, uma disputa democrática pela vaga, possibilitando a contratação de pessoas qualificadas, não é isso? E essa qualificação deve ser realizada, apurada através de provas ou de provas e títulos, permitindo democraticamente, impessoalmente, né, regido aí pela impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade, pela transparência, uma lista de classificação dentro de regras objetivas. Então, o objetivo maior do concurso público foi garantir a observância do direito de precedência, um direito conquistado através da participação no chamado certame, na confecção das provas ou de provas e títulos, na realização das provas ou das provas e títulos, ok? Porque muitos assim, não, concurso público objetiva garantir um direito à nomeação. Isso aí foi um papo posterior, né? O direito à nomeação veio com a indecência político-administrativa brasileira de, em vez de convocar os aprovados, realizar, né, outras contratações. Aí veio o direito à nomeação, desde que aprovado dentro das vagas oferecidas. Mas o objetivo maior do concurso público era esse, sempre foi esse, garantir o direito de precedência, né? Te incluir numa ordem de classificação e ninguém pode ser, que está lá atrás, não pode ser nomeado na sua frente. É uma garantia de precedência, ok? Então, o que está dizendo o Constituinte? Olha só, quer fazer um outro concurso, né? Acabou a validade desse? Faz, mas primeiro você chama os aprovados no primeiro concurso. Depois você chama os demais aprovados, né? Os aprovados no segundo concurso. Entendeu? Só que o Estatuto Federal, a Lei 8.112, lá no parágrafo 2º do artigo 12, proíbe um novo concurso enquanto ainda válido o anterior que tenha candidatos aprovados para o mesmo cargo, entendeu? Ok? Então, assim, a não ser que não tenha candidatos aprovados. Olha, o concurso ainda está valendo, só que já chamaram todos, eu já vi isso acontecer. Já chamou todos os aprovados. E agora? Pode fazer um novo concurso? Pode, porque não tem mais ninguém para ser convocado. Tudo bem? Então, depende. Se a pergunta fosse segundo a ordem constitucional, pode fazer um novo concurso enquanto válido o anterior, observe-se o direito de precedência e, segundo o Estatuto Federal, não pode fazer um novo concurso enquanto vigente o anterior, salvo se não tiver mais candidatos aprovados à nomeação. Tudo bem? Bom, concurso público é a regra. É claro, está lá no artigo 37, inciso 2, mas o próprio artigo 37 impõe ali várias exceções. Logo no 37 tem o cargo em comissão, né? Com o provimento, né, investidura em cargos e empregos públicos, observam prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo o cargo em comissão. Então, o cargo em comissão é a primeira exceção ao concurso público. A nomeação é livre, mas em compensação também permite a livre exoneração. Tudo bem? Agora, não é só isso, mandato eletivo, contratações temporárias que pode ou não ter
concurso público. O quinto constitucional, né, que são membros da magistratura, né, da segunda instância, da instância superior, que chegam à carreira, ao cargo de magistrado, desembargador, de ministro, sem o concurso público, advogado, né, advogado ou membro do MP, que não prestou concurso público para ser magistrado, mas consegue ser nomeado, né, magistrado, cargo público, vitalício, olha o tamanho do cargo, por um processo seletivo diferenciado, estabelecido na própria Constituição, lá no artigo 94, onde se elaboram listas sêxtuplas, né? O MP ou a OAB elabora listas sêxtuplas, cada uma é a sua, encaminha para o tribunal respectivo, que reduz essa lista sêxtupla a uma lista tríplice, depois encaminha para o chefe do executivo escolhe um dos três e nomeia magistrado. Teve concurso público? Não. Processo seletivo foi outro. E assim vai, né? Ministro e conselheiro de tribunais de conta, ministro do Supremo e dos demais tribunais superiores. São as exceções à regra do concurso público. Súmula interessante, súmula 685, determina que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira da qual anteriormente investido. Com aqui foi, assim, jogada fora do nosso ordenamento jurídico a transferência, né? A transferência permitia, era um provimento que permitia ao servidor sair da sua carreira e passar para outra sem novo concurso público. Não pode. Olha só, tem que fazer concurso público. Tudo bem? Eu, analista processual, na época eu já era analista processual, queria ser analista execução de mandados, né? E aí, pô, mas é a mesma carreira. Sim, mas é tratado como uma carreira diferenciada, certo? É analista de tribunal, mas é tratado, né, como carreira diferenciada, com especialidade. E eu precisei fazer um concurso público para oficial de justiça, hoje denominado analista na especialidade de execução de mandados. Não teve jeito. E eu fui enfrentar o concurso público em igualdade de condições. Ah, tem um povo do mal, né? Tem um povo invejoso que fala assim, mas você já estava lá dentro, então foi fácil. Foi fácil nada, né? Tive que passar várias madrugadas produtivas em claro. E aí eu consegui. Não foi fácil. Não. Foi bastante difícil, ok? Principalmente porque eu morava no interior, não tinha cursinho, não tinha nem online. Oh, quem dera que tivesse um online. Não tinha, na época não tinha, isso tem 10 anos, né? Não tinha. E aí eu estudei sozinha mesmo, madrugadas produtivas, de 3 da manhã às 6, certo? Ok? E aí conquistei, por conta da regra, né? Súmula 683, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Lógico, né? Não pode... Existem alguns estatutos antigos, principalmente dos estados, não é o caso da Lei 8.112, que ainda tem lá, anterior à Constituição, limite de idade. Mas é um dispositivo inconstitucional, a não ser que o cargo a ser preenchido exija aí, né, uma compleição física, uma condição física que não é adequada, que não é compatível com uma determinadas idades, ok? Mas isso tem que ser devidamente justificado, sob pena de se tornar inconstitucional a regra de limitação ao concurso público, ok? Dentro do prazo de validade, súmula 15, súmula antiga, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Olha só, não é o direito à nomeação que estamos falando, né, com a adoção dos nossos tribunais, né, que pacificou o entendimento que o aprovado dentro da vaga tem o direito à nomeação. Não é isso, isso é muito recente. A súmula 15, ela é antigona, ok? Ela está dizendo o seguinte,
Concurso público tem qual principal objetivo? Garantir a ordem de precedência. Se alguém foi nomeado em preterição a outro, ou seja, passou a perna, passou na frente, pô, tu era o 10º e eu sou o 5º e não foi nomeado e tu foi? Ah, vou sim exigir o meu direito líquido e certo à nomeação agora, porque o cargo foi preenchido sem a observância da classificação. Tudo bem? Ok? Observação. O entendimento, né, que isso eu já expliquei, né, que predominou até bem pouco tempo, era de que a aprovação em concurso não gerava direito líquido e certo, e sim mera expectativa de direito à nomeação. Esse posicionamento foi alterado a partir da apreciação do RE 227480 pelo Supremo, que acompanhou o entendimento do STJ e aí firmou interpretação no sentido de que o Estado anuncia o direito de existência de vaga, uma vez anunciada a vaga, se obriga, uma vez aprovados os candidatos, a preencher essas vagas, estabelecendo aí ao concursando aprovado o direito subjetivo à nomeação, mas é para aqueles que foram aprovados dentro das vagas oferecidas. E a mera expectativa de direito à nomeação acabou? Não, não acabou. Ela ainda continua para os aprovados fora das vagas oferecidas. Não resolveu, mas melhorou. O que aconteceu? Tu sabe, né? Quantidade de vagas oferecidas, ó, tá miudinha. Oferecem 2, 3, 10 e tem 100. Ok? Nós tínhamos que nos movimentar, eu falo isso nas minhas palestras, né? As entidades sindicais não devem só ficar pleiteando remuneração, não. Precisam observar aí que existem outros direitos que a gente precisa vigiar, certo? Então, vamos lá. Então, aquele aprovado dentro da vaga passa a ter um direito subjetivo à nomeação, pode ir lá ingressar com mandado de segurança. E aqueles aprovados fora da vaga? Agora, lembrando que na época, né, o ministro Aires Brito, ele fez uma vírgula assim, tem direito à nomeação, direito subjetivo à nomeação, salvo se a autoridade pública comprovar que, fundamentadamente, não é mais conveniente e oportuna a nomeação. Porque a ideia qual era? Olha, uma vez fixadas vagas, fixou a vaga é porque também já verificou a possibilidade orçamentária. Vaga e orçamento, edital, pronto. Já está vinculado o ato. Percebeu? O momento de mérito administrativo, de conveniência e oportunidade aconteceu quando da análise de existência de vaga e verificação de verba orçamentária, né? De caixa suficiente para novas contratações. Analisou, ofereceu em edital, pronto, já vencido essa fase, né? Esse momento do mérito administrativo. Agora, edital é lei do concurso, o ato administrativo é tratado não mais como discricionário, mas sim como vinculado ao edital. Show, né? Foi um grande avanço, foi uma conquista para você, candidato concurseiro. Vamos falar agora dos cargos em comissão. Você sabe que a Constituição determina que os comissionados que não observam o concurso público, né, não tem nada a ver com concurso, o papo é outro mesmo, né? O cargo em comissão é a primeira exceção ao concurso público. Eles eles se objetivam a tais desempenho, ou dirigir um órgão, ou chefiar uma equipe, ou assessorar uma autoridade. O ingresso não é por concurso público, o ingresso é livre, em virtude de uma relação de confiança entre o nomeado e a autoridade nomeante. Relação de confiança. E aí, se a base de construção do vínculo funcional é a relação de confiança, é claro que o provimento da nomeação, ele é precário, ok? Podendo recair em qualquer pessoa,
Quando eu digo qualquer pessoa, eu não, legislador, né? Está dizendo servidor efetivo, empregado público. Esse aposentado aqui é o aposentado que era servidor, que era empregado. Ou pessoa estranha. Quem é esse estranho? É aquele que não tinha vínculo nenhum com a administração pública antes de ser comissionado. Claro que, uma vez investido no cargo comissionado, essa pessoa, qualquer uma dessas, assume a condição de servidor público comissionado. O comissionado é servidor. Diz o artigo 2º da Lei 8.112, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. E a Lei 8.112 regulamenta 2 tipos de cargos públicos, efetivo e comissionado. Não é isso? Então, aquele que está no cargo comissionado é servidor. É estatutário? Claro que é estatutário. É regido por um estatuto, não é regido pela CLT. É estável? Ah, não. Não, o vínculo funcional dele é precário. Ok? Aí realmente permite a livre exoneração. A investidura foi escolhido livremente, nomeado. Agora, o nomeado pode não querer aquele cargo em comissão. E aí? Vamos lá para a posse, que é o momento, é a instrumentalização da investidura. Após a publicação do ato de nomeação, o servidor, né, o nomeado, o titular do cargo em comissão, que ainda não é servidor, até começa a ser tratado como servidor, mas não é servidor. Servidor é aquele investido. E qual é o momento da investidura? Posse. Então, o nomeado para cargo em comissão, ele assume essa condição de servidor comissionado na posse. Quando é que ela vai ocorrer? 30 dias a contar da publicação da nomeação. A exoneração vai ser livre, ato discricionário da autoridade nomeante. Cuidado, hein? Quando você estuda organização de instituições, você percebe que a autoridade máxima daquelas instituições, das várias instituições públicas, é que tem ali a competência para provimento dos cargos públicos, assim como tem competência para os atos que importam em vacância dos cargos públicos, ok? Essa é a regra geral. Mas no cargo em comissão é uma exceção. Como o desempenho é de confiança, nem sempre, normalmente é, mas nem sempre a autoridade nomeante do comissionado é a autoridade máxima competente para os provimentos dos demais cargos, entendeu? Ok? Então, assim, por isso que o legislador, e ele não falou isso à toa, ele disse, olha, a exoneração é ato discricionário da autoridade nomeante, que pode ser ou não autoridade máxima, ok? Daquela instituição. Se quem foi nomeado foi um servidor efetivo, e aí ele foi exonerado do cargo comissionado, o que acontece? Volta para o seu desempenho efetivo. Então, sempre que a nomeação para cargo em comissão recai no servidor efetivo, esse servidor se afasta das atribuições do seu cargo, ok? Se afasta das atribuições do seu cargo e vai exercer o cargo em comissão. Então, ele é efetivo e foi nomeado para um cargo em comissão. Então, ele se afasta do cargo efetivo. Vai exercer somente o cargo em comissão. O seu cargo efetivo ficou vago? Não. Houve apenas um mero afastamento das atribuições. Mas olha só, colegas, eu vou lá dirigir um órgão, chefiar uma equipe, assessorar uma autoridade, mas eu volto, hein? Não sei quando. Nem sempre e normalmente os cargos em comissão não são temporários. Pode ser. Não é a natureza. Ué, mas não é de 4 anos? Não. Não. Pode ser. O vínculo comissionado é definitivo. Precário, mas definitivo. Não é temporário. Ok? Ele pode ser desfeito a qualquer tempo. Sem formalidade. É isso? É. Mas não quer dizer que é temporário. Temporário com tempo determinado. Conheço comissionados que estão há anos. Pode. Tranquilo. Bom,
Quando o servidor efetivo, que foi nomeado para um cargo em comissão, é exonerado do cargo em comissão, ele tem direito a voltar a exercer o seu cargo em comissão, seu cargo efetivo, perdão. Agora, cuidado com o detalhe. Não confunda cargo público com lotação. Olha só, eu sou oficial de justiça. Trabalho numa central de mandados, ok? Nomeada para cargo em comissão. Não é a minha praia, tá bom? Mas né, vamos exemplificar. Nomeada para cargo em comissão. E aí? O que vai acontecer? Faz o quê, hein? Eu vou largar os meus mandados. Largar não, vou devolver regularmente, né? Vou parar de trabalhar na rua e vou para o gabinete. E vou para um órgão público, né? Ar-condicionado, cafezinho, né? Largo a poeira, o sol, a chuva. É isso, né? Mas o que eu falo? Olha só, eu vou ali, eu volto. Uma vez exonerada do cargo em comissão, eu tenho direito a voltar a exercer o meu cargo efetivo. Agora, eu tenho direito a exercer esse cargo efetivo na mesma lotação anterior? Não. Aí é outro papo. Porque a grande maioria dos servidores não são dotados de inamovibilidade. O inamovível tem direito, sim, a voltar a trabalhar onde ele trabalhava antes. Os demais servidores, não. A grande maioria dos servidores vai lá falar com a autoridade, ó, não estou mais desempenhando o cargo em comissão. Onde é que eu vou exercer o meu cargo efetivo? Aí a autoridade vai designar a lotação, que pode ou não ser no mesmo órgão anterior. Tudo bem? Entendido isso, né? Vamos lá. A Constituição determina que a lei reserve um percentual dos cargos comissionados para preenchimento por servidores efetivos. Ok? E aí, qual é o objetivo disso? Como o cargo em comissão é aquele vínculo precário, né? O que se tem como objetivo maior? Continuidade do serviço público. Infelizmente, apesar do cargo comissionado não ser temporário, existe uma praxe, né, administrativa. Quando a autoridade nomeante sai porque acabou o mandato, ou porque foi destituída, por qualquer motivo, aí os comissionados colocam seu cargo à disposição, ou a nova autoridade simplesmente, ou a autoridade antes de sair, de vingança, exonera todo mundo, sei lá, eu já vi isso acontecer. Agora imagina, se um determinado órgão funciona todo ele com cargo em comissão. E o pior, se funciona todo ele com exclusivamente comissionado. Quem é o exclusivamente comissionado? É aquele que não possui cargo efetivo, ok? Porque você sabe que qualquer pessoa pode ser nomeada para cargo em comissão, inclusive o servidor efetivo. O servidor efetivo, nomeado para cargo em comissão, ele é um comissionado, como os demais. Só que por trás, né, lá no aspecto funcional, ele tem toda uma proteção, que é a efetividade, é a estabilidade, é o concurso público, são fatores de proteção ao vínculo funcional. Então, o que o legislador pensou? Olha só, vamos fazer o seguinte, a lei vai exigir que os comissionados, que um percentual dos comissionados sejam necessariamente servidores efetivos, ok? Primeiro, para evitar a burla absurda ao concurso público. E segundo, para garantir a continuidade do serviço público. Porque não pode simplesmente exonerar todo mundo de uma hora para outra, fecha as portas da administração, a população fica sem o atendimento, fica sem o serviço público, né? Imagina, ok? Então, por isso que, segundo a Constituição, é preciso que a lei reserve um percentual dos cargos efetivos, e aí cada lei vai estabelecer dos cargos comissionados que necessariamente serão ocupados por servidores efetivos. Não confunda isso com a função de confiança. A função de confiança ela é parecida com cargo e comissão, só que ela é exclusivamente, ela vai ser desempenhada exclusivamente
por servidores efetivos, ok? Também para direção de órgãos, chefia de equipe, assessoramento a autoridades. Interessante e cai muito em prova, nomeação interina. Olha isso aqui, presta atenção. Os cargos comissionados ou de natureza especial, que a Lei 8.112 não conceitua, mas traz ele ali do nada, de paraquedas, mas que é um cargo acima do comissionado, com atribuições semelhantes a comissionados, só que na hierarquia administrativa está acima do comissionado e abaixo da autoridade máxima, ok? Então vamos lá. Os cargos comissionados ou de natureza especial que se encontrem vagos. Aí vai acontecer a encargos, né? A nomeação interina. Como? Quando? Hipótese em que o servidor continuará vinculado às atribuições do cargo que ocupa, cumulativamente, grifa isso aí, grifa isso, cumulativamente às atribuições do cargo para o qual foi nomeado. Ok? Interinamente. Devendo optar pela remuneração durante a interinidade. Ué, ele vai exercer 2 cargos e receber um só? É, isso mesmo. Indecente, né? Mas é. O que é isso aqui? Eu ainda vou falar da substituição, ok? Não é substituição. Não. Não é o Instituto da Substituição. Aqui nós temos a nomeação interina. O cargo em comissão, direção de órgão, chefia de equipes, assessoramento à autoridade. De repente ocorreu a vacância. Pode um órgão ficar sem direção? Pode uma equipe ficar sem comando? Uma autoridade sem o assessoramento? Não, não pode. Nem por um instante. Uma vez eu fiz não fiz escândalo não, mentira, né? Escândalo não foi. Mas eu azedei num departamento público, foi até da Receita Federal, porque fui lá para resolver um problema pessoal meu e cadê? Falaram para mim que não tinha, eu queria falar com o chefe, com o diretor, porque as respostas que me davam eram absurdas, eu não aceitava, eu disse, não, eu quero falar com o diretor. E aí não tinha diretor. Esse moço, olha só, isso aqui é uma instituição pública, tem que ter alguém respondendo. Tem que ter, ok? E aí, puf, vacância, de uma hora para outra, não deu para a autoridade se preparar. E agora? Uma vez eu estava passando num calçadão, aí tinha um senhor engravatado, assim, minha senhora, você quer um cargo público? Olha isso, oferecendo um praça pública, né? Eu desconfiei, falei, não, eu já tenho o meu, fui embora, mas eu me arrependi de não ter ido lá saber detalhes. Mas é isso. Aí eu lembro disso. Pode ser? Pode um cargo de comissão? Pode. Livre nomeação não é o adequado, não é moral isso, né? Essa confiança, essa relação de confiança com base numa qualificação. Pelo menos foi isso, essa a intenção do legislador. Aí, o que o legislador pensou? Meu Deus, de uma hora para outra o cargo, né? O órgão ficou sem direção, a equipe ficou sem chefia. Vamos lá dar um jeito. Vamos fazer o seguinte, a autoridade, ela ainda vai construir uma relação de confiança com alguém para fazer a nomeação definitiva. Mas enquanto ela não tem uma pessoa para nomear, para exercer definitivamente esse cargo em comissão, para sanar a situação, vamos permitir uma nomeação interina de um outro comissionado. Então ele vai chamar o diretor do órgão X, o órgão Y tá lá, o seu colega, né, morreu, aposentou, sei lá, saiu. E aí, eu preciso que você acumule, que você comande o órgão X e o Y. Mas olha só, é provisoriamente, viu? É interinamente. E tem mais um detalhe para te falar. Você vai comandar os dois, dirigir os dois, chefiar, mas só vai receber um. Escolhe aí o que você quer. Engraçado falar que tem que optar, como se alguém, um servidor, fosse optar pela remuneração menor, né? Mas é isso, né? Eu acho super esquisito falar que tem que optar pela remuneração. Então, isso é nomeação interina, ok? É uma exceção, uma exceção. Em regra,
É nomeação definitiva. Depois nós vamos falar da substituição. Aí eu vou voltar a falar da nomeação interina. Tudo bem? Vou dar uma para lembrar para você não confundir o instituto. Nomeação interina não se confunde com substituição. Só coloca essa informação aí devidamente guardada que eu vou buscar ela quando eu falar lá da substituição. Combinado assim? Bom, encerro aqui esse bloco e tem mais desafios nos aguardando. Até lá. Tchau, tchau.